Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas questões de ética que são um verdadeiro clássico no exame da OAB. Mas olha, isso aqui vai além de decorar regrinhas para a prova, viu? São dilemas reais, que testam o jogo de cintura e a integridade de qualquer profissional do direito. Vamos desvendar juntos esses casos. Então, a pergunta que fica é: na ética da advocacia, será que é tudo preto no branco? Tudo óbvio? A gente vai ver que, na maioria das vezes, são os detalhes, as pequenas nuances, que tornam esses casos tão desafiadores e, sinceramente, bem interessantes. E, para começar, nosso primeiro caso traz uma situação que é até bem comum hoje em dia: um profissional que quer ser advogado e, ao mesmo tempo, tocar outra carreira. Como é que a ética lida com essa jornada dupla? Imagina a cena. Esse é o Pedro. Ele já tem uma carreira consolidada como contador, é um cara experiente na área. Aí ele estuda, passa na OAB e se torna também advogado. O plano dele? Continuar com as duas profissões. É aí que começa o dilema ético. Como ele faz para conciliar tudo isso sem pisar na bola? E aqui está o ponto central da questão da prova. O Pedro pode, por exemplo, fazer um cartão de visita só, um site, um anúncio que diz: Pedro, contador e advogado? Poxa, parece super eficiente, né? Economiza tempo, dinheiro, mas a pergunta é: será que pode? E aqui vem a resposta que é um grande depende. Olha só, exercer as duas profissões ao mesmo tempo? Tranquilo, tá permitido, não tem problema nenhum. Agora, divulgar as duas juntas no mesmo material, aí não pode. É proibido. E por quê? Porque a OAB entende que isso pode virar uma forma de captar clientes de um jeito indevido e de tratar a advocacia como se fosse um produto qualquer de prateleira. Então, a moral da história é bem clara. Separação é a palavra-chave. O profissional pode ser o mesmo, mas na hora de se apresentar para o mundo, cada profissão tem que ter seu próprio cartão, seu próprio anúncio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza, vamos para o nosso segundo caso. Agora a gente sai um pouco da prática do advogado individual e olha para dentro da própria estrutura da OAB. A questão aqui é sobre poder, sobre competência. Quem manda em quê dentro da ordem? O cenário aqui é o seguinte: abriram duas vagas de juiz pelo 5º Constitucional, aquelas destinadas a advogados, sabe? Uma vaga é no Tribunal Regional Eleitoral do Estado Alfa. A outra é no Tribunal Regional Federal, que cuida dos estados Alfa, Beta e Gama. A OAB precisa indicar os candidatos. A pergunta é bem direta: quem é que monta a lista com os nomes dos advogados? É a OAB do Estado, o Conselho Seccional, ou é a OAB Nacional, lá em Brasília, o Conselho Federal? A resposta para isso depende do alcance de cada tribunal. E essa tabela aqui deixa tudo bem mastigadinho para a gente. Para o Tribunal Regional Eleitoral, que só atua dentro do Estado Alfa, a responsabilidade é da OAB de Alfa, o Conselho Seccional. Simples. Agora, para o Tribunal Regional Federal, que abrange 3 estados, aí a coisa sobe de nível. A responsabilidade passa a ser do Conselho Federal. É uma lógica de abrangência, bem fácil de entender. Então, anota aí a regra de ouro. Não importa onde fica o prédio do tribunal, se é na capital ou no interior. O que define quem da OAB vai fazer a lista é o tamanho do poder daquele tribunal, a área que ele cobre. O que manda é a jurisdição. Chegamos ao nosso terceiro caso. E esse aqui pega pesado, viu? Vamos falar de uma das barreiras mais sérias da profissão: a incompatibilidade, que, em bom português, é a proibição total de advogar. Esse é o Valmir. Ele é agente da Polícia Civil e, todo esforçado, passou na OAB. A intenção dele é nobre, quer usar o tempo livre para advogar de graça, pro bono, para instituições de caridade. Mas, será que a lei permite? E aí vem a pergunta de $1 milhão. O fato de o trabalho ser voluntário, sem ganhar um centavo, muda alguma coisa na regra? Será que a lei abre uma exceção para quem quer só ajudar? Para responder isso, a gente precisa entender duas palavrinhas-chave: impedimento e incompatibilidade. Pensa assim: o impedimento é como uma restrição parcial, sabe? Você pode advogar, mas não em certos casos. Já a incompatibilidade, essa é um muro, uma proibição total, proibido e ponto final. E o veredito para o nosso amigo Valmir é duro. A função de policial civil gera incompatibilidade, é o muro. Isso significa que ele está totalmente proibido de advogar. Não importa se é de graça, se é para causa própria, se é só de vez em quando. A proibição é absoluta, sem exceção. Nosso próximo caso fala sobre algo que mexe com todo mundo: a passagem do tempo.
E como isso afeta um contrato de advocacia? Dá uma olhada na situação do Sebastião. Ele é advogado de um cliente, o Amir, há mais de 20 anos. 20 anos! O contrato que eles fizeram lá atrás não tinha prazo final e o trabalho continua até hoje. A pergunta que fica no ar é: existe um prazo de validade para a procuração de um advogado? O fato de já terem se passado 20 anos faz com que o contrato perca a validade sozinho? E a resposta é surpreendentemente simples. Não. A regra geral é que o tempo, por si só, não acaba com o mandato. Ele continua firme e forte. A única maneira dele acabar por causa do tempo é se, lá no comecinho, eles tivessem combinado uma data para terminar. Se não combinaram, o contrato segue valendo. E para a gente fechar nosso quinto e último caso. É um ponto rápido, mas super importante, sobre as formalidades nos contratos de associação. O foco aqui é o tal do contrato de associação. O que é isso? É basicamente o documento que oficializa a parceria entre um advogado e um escritório, só que sem criar um vínculo de emprego. É um modelo de trabalho bem comum. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante. Esse contrato não pode ser só um acordo de boca ou um papel guardado na gaveta. Para ele valer de verdade, é obrigatório, é essencial que ele seja registrado lá no Conselho Sessional da OAB. Sem esse registro, ele é irregular. E pronto. Passamos por 5 cenários bem diferentes, né? Da publicidade até a estrutura da OAB. E agora fica uma reflexão final. De todas essas regras que a gente viu, qual delas parece que mais pega no dia a dia do advogado? É uma boa pergunta, para a gente pensar em como a ética profissional é cheia desses detalhes que, no fim, definem as regras do jogo.